Olá pessoal, eu sou o professor Elton, vamos iniciar a nossa disciplina de procedimentos de pista. Teremos uma aula e essa aqui é a parte 1, tá certo? Então nessa primeira parte falaremos sobre esses dois itens aqui, introdução, movimentação da aeronave. Depois, próxima parte, fiscalização e responsabilidade, macacos hidráulicos. Depois, na terceira parte, fios de força e ar comprimido. Na última parte, quarta e última parte, falaremos um pouco sobre abastecimento de aeronaves. Então, isso aqui é o ambiente do técnico de manutenção de aeronaves, né? Então, olha só como que é esse cenário. Esse aeroporto não é tão grande, mas já vemos aqui que existem muitas situações de risco se não forem controladas devidamente, né? Então, vemos aqui aeronaves próximas umas das outras, né? Olha só, a ponta da asa está bem próxima uma da outra, próxima dos fingers, né? Que os fingers são as pontes, né? Que os passageiros utilizam para embarcar na aeronave. Veículos passando o tempo todo, né? Então, a consciência situacional é fundamental nesse ambiente de trabalho. O que é consciência situacional? É eu estar atento a todo momento e saber exatamente o que cada um ali está fazendo e o risco, né, que as pessoas estão correndo ali. Não só eu mesmo, quanto pessoas ao meu redor. Então, técnicas de manutenção de aeronaves requerem apoio de serviços, equipamentos de solo e outros para movimentação de aeronaves, partida de motores, teste de sistemas, reabastecimentos, etc. Então, isso tudo funciona ao mesmo tempo, então tem que ser coordenado. Complexidade dos equipamentos de apoio para operação no solo. Então, onde vocês virem escrito EAS, significa equipamentos de apoio ao solo. E os riscos, como eu falei, né? Os riscos envolvidos no manuseio de aeronaves tornam-se necessários, né? Tornam necessários o emprego de técnicos de manutenção, somos nós, que possuam amplo conhecimento dos procedimentos em segurança e da utilização eficiente dos EAS e também dos EPI. Eu queria começar falando para vocês sobre esse cara aqui, ó. Isso aqui é um EPI. Sabem o que é o EPI? É um equipamento de proteção individual. A gente vai falar sobre ele mais à frente. Mas é um equipamento em que eu começo pelo básico, protegendo a minha saúde, né? Então imaginem aquela foto ali, o barulho que é ao redor daquilo ali, né? O ruído que vem direto para o nosso ouvido. Então isso aqui serve para nos proteger. Então eu consigo torcer ele um pouco aqui e colocar dentro do ouvido. Então esse material é um material viscoelástico. Então se eu pressionar, né, ele vai se expandindo depois. Então uma pequena espuma, né? Parecida com aqueles travesseiros que são viscoelásticos também. Então, olha só, o técnico pode estar com o protetor auricular, né? O nome disso é protetor auricular, mas se ele não estiver atento, né, ao redor dele, pode acontecer isso. Então, passaram dois técnicos na frente, né? E o terceiro desatento não viu que o motor estava girando, acabou sugando mesmo para seu interior. Então, obviamente, está escrito aqui, vocês estão lendo que isso é fake, né? Mas isso já aconteceu inúmeras vezes e vai continuar acontecendo desde que as pessoas deixem a consciência situacional de lado, né? Esse não é um ambiente para estar desatento, olhando celular ou pensando na vida. Então aqui é comprometimento, responsabilidade. Qual a probabilidade de um acidente? Então, acidentes envolvendo aeronaves são acontecimentos raros e de grande repercussão, né? Então a gente vê muito mais acidente de carro por aí do que de aeronaves. É claro, existem muito mais carros, né? Vai acontecer. Mas todo o trabalho envolvendo aeronaves, ele se torna mais
mais rígido quanto ao controle, né, de segurança de voo, segurança do trabalho, né? Então, o rigor exigido pelos organismos de certificação de aeronaves garante esses baixos índices, né? Então, existem muitas aeronaves por aí também, né? O número é enorme, mas através desse trabalho, né, desse rigor exigido, né, isso resulta em quase 90% dos acidentes que ocorrem, né, a gente acaba atribuindo à falha humana. Apesar desse rigor, acidentes acontecem com maior incidência próximo aos aeroportos, nos procedimentos de decolagem e pouso. Sim, os pontos mais críticos do voo são nos momentos de decolagem e pouso. Então, incluam-se aí todos os procedimentos executados pelas equipes de solo que envolvem riscos potenciais. Então, galera, não o que tem menos chances de dar problema é uma falha mecânica lá em cima na aeronave. A maior probabilidade é a nossa falha, a nossa desatenção, né? Então temos aqui um repórter fazendo uma matéria, ali não é um lugar muito bom para fazer uma matéria, né? Ou tentando fazer uma graça ali. Imagina se essa aeronave com a hélice quase decepando a cabeça desse repórter aí. Então o risco que ele correu foi enorme aqui, né? Segurança na manutenção, alto padrão de sequência de trabalho e limpeza deverão ser observados durante quaisquer serviços de manutenção da aeronave. Então, desde a limpeza até o procedimento técnico em si, deve ter um alto padrão, né, de observância. Então, eu devo estar atento a todo momento. Então, serviços paralelos ou mudanças no pessoal, troca de turno, não devem motivar quebra na sequência de trabalho. Vamos lá. Se eu comecei a executar um serviço, né? Um exemplo, eu estou montando um motor, né? Eu estou colocando ele no berço e, é claro, existe uma equipe ali para fazer isso. Se essa equipe trocar, vai existir uma quebra na sequência de trabalho, né? Então, a gente sabe que tem trocas de turno, né? Mas isso não pode quebrar a sequência de trabalho. O que deve ser feito? Toda e qualquer tarefa que eu tenho que fazer numa inspeção, por exemplo, eu preciso assinar os cartões dessa inspeção, as tarefas que eu executei. Então, se eu já executei aquela tarefa, o próximo técnico que vier, ele vai saber o que eu já fiz, né? Se alguma tarefa ainda não concluir, eu vou com aquele técnico que vai me render e vou explicar exatamente o que eu fiz ali, né? Mesmo com as assinaturas, isso é fundamental, essa comunicação entre técnicos de turnos diferentes. Então, controle de ferramental e equipamentos deve ser rigoroso. Então, o cara do próximo turno não sabe quais ferramentas ele pegou do turno anterior. Então, um controle de equipamentos e ferramentas é fundamental. Vocês já viram na parede de oficinas que possuem a marca exata, assim, o desenho, né? Todo o contorno da ferramenta e ela grudada na parede. Então, se no final, no término do serviço, estiver faltando alguma ferramenta, vai ficar fácil a visualização. Agora, em uma caixa de ferramentas, joga-se tudo ali dentro, e se ficar algum alicate entre os cabos de comando da aeronave, o que vai acontecer? Um acidente. Então, especial cuidado com objetos deixados no solo, extensões elétricas, garfos de reboque, caixa de ferramentas, entre outros. Faixa de segurança, isso daqui não é a marca do CSI, não, ninguém morreu aqui. A gente precisa caminhar por esse lugar aí. Então, não é o caso de ficar passeando entre os carros aqui, ou, que bonito o avião, vou lá ver como que ele é, tirar uma foto embaixo do trem de pouso. Então, isso daí não deve ocorrer. Movimentação da aeronave. Então, imagine essa pessoa que foi tirar foto do lado do trem de pouso, bem no momento que estava sendo tratorado, né, manobrado essa aeronave. Então temos aqui um McDonnell Douglas com seu pushback. Isso aí, o trator chamado de pushback, que aplica toda a força, né, para movimentar a aeronave durante o tratoramento, né, obviamente. Então,
Movimentação da aeronave, movimentação de grandes aeronaves é feita por pessoal treinado usando um trator rebocador. Vimos ele ali. Em pequenas aeronaves, usa-se o deslocamento manual empurrando-se partes específicas da estrutura da aeronave. Ou seja, eu não posso empurrar a aeronave pelo aileron, né? Então, é uma superfície de controle, eu posso desregulá-la ou simplesmente no momento que eu tiver com a mão ali, ocasionalmente, alguém movimentar um manche e eu perder meus dedos. Então, olhem só a gravidade da situação, simplesmente por empurrar uma aeronave de pequeno porte. Então, rebocar aeronaves pode envolver riscos que são atenuados na operação por pessoal qualificado. Então, isso aí sem dúvidas, né? Procedimentos seguem um padrão geral, mas cada aeronave possui suas especificidades constantes no manual de manutenção correlato. Sempre manual. Sempre manual. Eu preciso, uma inspeção, por exemplo, eu vou olhar o cartão, eu preciso verificar um exemplo. Eu preciso verificar se o capô da aeronave está correto. Como que eu fecho esse capô como que eu faço para fechar o capô corretamente, né? Quais presilhas eu devo fechar? Exatamente quantas possuem? Isso tudo eu vou ter no manual. Isso tudo eu vou saber pelo manual. Então, eu peguei um exemplo bem básico, bem simples, né? Mas imaginem, né? A quantidade de procedimentos que a gente deve fazer que simplesmente por um lapso de memória a gente esquecer, né? E o manual está ali para nos orientar sobre cada procedimento que a gente tem que fazer. Passaremos a ver os processos gerais que envolvem a tratoragem de um avião. Então vamos lá. Esse aqui é um trator para aeronaves de pequeno porte, né? Então temos aqui o local onde iremos. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, onde é encaixado o garfo de reboque. Esse aqui é um pushback que também possui o encaixe para o garfo de reboque, né, o engate. Então, primeiramente, deverá haver na cabine um técnico habilitado para acionar os freios da aeronave caso necessário. Então, garfos de reboque são EAS que ligam a aeronave ao trator rebocador. Então, uma parte no trator, outra na aeronave, e tem que ter uma resistência suficiente, né, para não quebrar o garfo de reboque e nem danificar onde ele é encaixado, né, no engate ali. Então, antes de iniciar a tratoragem, o garfo deve ser visual e cuidadosamente inspecionado quanto à segurança e integridade dos componentes. Então, eu preciso fazer uma inspeção antes de conectar o garfo de reboque, tanto na aeronave quanto no trator. Então, isso pode gerar um problema muito grande. Eu vou mostrar um exemplo para vocês depois do que pode acontecer, tá bom? Temos aqui um garfo de reboque, isso aqui é para pequeno porte, né? Que foi esquecido, né? Durante o pré-voo. Então a aeronave decolou com um garfo de reboque. Então imagine, eu acredito que é um Cessna. Imagine a aeronave decolando com esse garfo de reboque. E no momento do pouso, né, ou até ele se desprender e colidir com a aeronave, causar algum dano, ou simplesmente cair lá de cima na cabeça de alguém que estiver em solo, né? Imagine durante o pouso esse garfo enganchando no trem de pouso. Então, é muito complicado. A atenção é fundamental, galera, fundamental. Então, durante o reboque, o trator deverá manter uma velocidade moderada e constante. Todo o pessoal envolvido deverá permanecer em alerta. Então, ao estacionar a aeronave, deve-se acionar os freios dessa após a parada do trator. Isso se deve ao fato de os freios do trator não serem confiáveis para manter a aeronave parada. Vamos lá. Eu tenho que ter um cara tratorando e um cara na cabine. Sempre, sempre. Nunca uma aeronave será tratorada sem alguém na cabine. Para quê? Caso quem estiver na cabine visualize algum momento, alguma situação de risco, ele vai acionar os freios da aeronave. E a aeronave vai parar, ok? Se o freio do trator falhar e ele tiver que frear, a aeronave vai junto
vai atropelar o trator. Vou mostrar uma foto para vocês depois. Então, olha só o problema que isso pode causar. Então, equipe de manuseio de aeronave de solo deverá estar familiarizada com todos os procedimentos, né? O pessoal tem que ter uma comunicação boa, né? É uma equipe. Então, pertinentes ao tipo de aeronave que está sendo rebocada e aos padrões de operação do local em que a aeronave está sendo manejada. Competência comprovada, obviamente. Então, o motorista do veículo rebocador é responsável por uma operação segura do veículo, atentando para o alerta de parada e emergência dado por algum membro da equipe, ou até mesmo quem estiver dentro da cabine, né? Em cada ponta de asa tem que ter um elemento para visualizar se a asa vai colidir com algum obstáculo, né? Como mencionado, haverá todo o tempo um técnico na cabine, como eu falei para vocês. Outro poderá, conforme no caso, estar a cargo de controle da pressão hidráulica. Então, isso aqui é a aeronave da banda Iron Maiden. Então, uma banda de rock muito conhecida mesmo. E o próprio vocalista é quem pilota. Então, ele é o piloto da aeronave da banda dele. E canta também na banda. Então, o que aconteceu? Eu acredito que foi no Chile. Não, é isso, no Chile. Então, o avião do Iron Maiden sofre acidente no aeroporto de Santiago. A aeronave sofreu danos do trem de pouso em motores, né? A agenda da turnê não teve alterações por enquanto. O show no Brasil é dia 16. Então, olha só. A turbina sofreu danos enquanto a aeronave seguia para abastecimento. Vamos lá, a aeronave não tinha abastecido, ela estava seguindo para abastecimento. Foi quando eu ainda não vi o relatório final, mas provavelmente o reboque se rompeu ou durante a curva aconteceu algum outro problema, não tinha ninguém na cabine, né? Não sabemos se o piloto realmente estava lá na cabine acompanhando o tratoramento da aeronave. Então, vários fatores podem estar envolvidos com essa ocorrência de solo, né? E o trator ele ficou totalmente destruído, né? Um dos motores também foi destruído. É isso aí. Então imaginem um risco que o pessoal nos tratores correu, e acredito que eles saíram feridos. Ó, dois operadores ficaram feridos e foram levados ao hospital, né? Então 2 pessoas poderiam ter morrido ali, ou mais, né? Movimentação da aeronave. O líder da equipe de reboque deverá verificar que, em uma aeronave com sistema de direção da roda, no nariz, o steering wheel, a tesoura de travamento deverá estar selecionada para curso total em reboque. Esse steering wheel é o que vai movimentar o trem do nariz aqui. Esse aqui, ó. Então, é através de uma manivela, né, um sistema de direção que vai fazer a aeronave curvar, né, girar o trem de pouso do nariz. Então, existe um travamento, né, para o trem do nariz. Então, não deve estar travado durante o tratoramento, obviamente, né? Então, o mecânico de travamento deverá estar mecanismo de travamento deverá ser restabelecido após a remoção do garfo de reboque. Então, não se deve tentar acionar a direção da roda quando o garfo de reboque estiver conectado, muito menos decolar, né, galera? Não é permitido andar ou ser transportado entre a roda do nariz e o trator, ou viajar na parte externa da aeronave ou do veículo rebocador. No interesse da segurança, não se deve permitir tentativas de embarcar ou saltar de uma aeronave em movimento. Galera, nada de ser James Bond durante o trabalho na pista, né? Então, não é para ser transportado entre a roda e o nariz, não é para saltar e nem tentar embarcar com a aeronave em movimento. Então, a velocidade não deve exceder a dos membros que estão ali apoiando a movimentação da aeronave, né? Então, se a aeronave se movimentar mais rápido do que essa galera, eles vão precisar correr, né? Então, isso daí vai afetar a segurança ali. Então, obviamente, os motores não vão estar em operação. Então, o sistema de freio da aeronave deverá ser pressurizado antes de cada operação de reboque. Então, em caso do sistema de pane,
caso o sistema depane, haverá pessoal alerta com calços para uso de emergência, né? Calços devem estar na mão para pronto emprego e para prevenir danos pessoais e prejuízos materiais, as portas deverão estar fechadas, escadas recolhidas e travas do sistema de retração dos trens instaladas. Pré-cargas de amortecedores e pressões de pneus devem ser verificadas antes da tratoragem. Eu tinha uma foto aqui Ah, tá, peraí, vamos lá. Senão eu vou estragar o aprendizado aqui. Vamos lá. Sistema de freio da aeronave deve ser pressurizado, isso aqui tudo a gente já falou, né? Vamos lá. Durante o deslocamento da aeronave, evita-se andar e parar repentinamente. Deve ser feito um planejamento minucioso, levando em conta todo o trajeto. Então, não deve fazer solavancos durante o deslocamento, né? Os freios não devem ser acionados durante o reboque, né? Exceto em emergências e com comando de algum membro da equipe. Então, eu vou forçar ali o freio, né? Podendo danificar o sistema. Então, a aeronave será estacionada em áreas pré-determinadas, haverá entre as fileiras de aeronaves espaço suficiente para o tráfego de veículos de apoio, emergência e equipamentos. Então, vamos lá. Olha só o que aconteceu com essa aeronave da Delta, né? O que você acha que aconteceu ali? Então, a gente consegue ver o desespero da galera da equipe de solo, né, com medo de ser esmagado pela aeronave da Delta. Simplesmente não acionaram o freio da aeronave, né? Removeram o garfo de reboque, né? E não colocaram os calços, né? Então, olha só, os calços deverão ser colocados. Essa imagem aqui eu cortei, eu não coloquei até o final. Essa aeronave chega a colidir com o finger aqui, com a ponte de passageiros. Então, os calços deverão ser colocados à frente e atrás das rodas dos trens principais de uma aeronave estacionada. Travas internas e externas serão sempre usadas enquanto a aeronave permanecer estacionada. Então, olha só, temos aqui um exemplo de calço. Então, é colocado um na frente e outro atrás, tá bom? Movimentação da aeronave ainda, antes de qualquer movimento para cruzar pistas, de táxi, de pouso ou de táxi, deve ser feito contato com a torre. Então, nunca vou movimentar minha aeronave por livre e espontânea vontade. Eu vou lá e quem tiver sai da minha frente. Não é assim que funciona, né? Então, existe todo um controle, né? E esse contato é com a torre de controle e a torre vai liberar esses procedimentos aí. Então, liberar ou não, né? Qualquer aeronave estacionada no hangar deve ser imediatamente ligada à terra por meio de cabos destinados a este fim. Então, olha só esse cenário. Vamos ver aqui. Então, temos uma ponta de asa. Tem que ter um cara aqui para visualizar se as asas não estão muito próximas, né? O FT é a fonte de força terrestre, né? Um carro de bagagem aqui. Então, devemos ter cuidado com a passagem aqui. Existe um carro de bagagem e um caminhão de abastecimento. Obviamente, isso aqui o risco desse caminhão explodir é muito grande, principalmente se não aterrarmos a aeronave, né? A gente sabe que a aeronave voando sofre atrito, né, com o ar, né? E esse atrito gera eletricidade estática. Temos descarregadores estáticos, né? Mas ainda existe o risco de acontecer uma centelha no momento no momento do abastecimento. Então, quando a mangueira é inserida no orifício do tanque, pode ocorrer uma centelha ali. E combustível vai gerar um acidente de proporções muito grandes, né? Então demos uma breve introdução, né? E terminamos com movimentação da aeronave. Na próxima parte, segunda parte, falaremos sobre fiscalização e responsabilidade e macacos hidráulicos, tá certo? Muito obrigado e até lá. Valeu!